Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Leitura em Roda. Eu sou a Cláudia e hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre livros. Mas antes, você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então se inscreve, curte, compartilha, aproveita e vai no meu Insta também. Me segue lá, todos os dias tem uma novidade, a gente bate papo, troca umas ideias, sempre tem umas coisas bem legais rolando por lá. Então vai lá, se inscreve, conta pros amigos, tá bom? Vamos lá? Começar a conversar sobre livros? Então vem comigo! Gente, eu vi um jeito bem legal da gente conversar sobre livros no canal Ponto e Pula a Linha, que é uma palavra e um livro. Então, vai funcionar assim. Eu vou sortear, na verdade, eu vou abrir um site aqui no meu celular, que é um site de palavras aleatórias, e aí a palavra que sair, eu vou associar essa palavra ao livro. Então vamos lá? Então a gente vai fazer isso com alguns livros, tá? Vou começar. Meu Deus! Ideia. Gente, uma observação, esse site está desatualizado, porque ideia não tem mais acento. Falou a professora de língua portuguesa, tá? Ideia. Vamos pensar, pegar um livro que tenha ideia. Olha, eu pensei na Anne de Green Gables, aquela que tem a série, porque ela é uma menina que está sempre tendo ideias novas. Ela é uma garota órfã que vai ser adotada por um casal de irmãos, que na verdade eles queriam um menino, mas o orfanato, né, há uma confusãozinha lá no orfanato e eles entregam uma menina. Só que a Anne, com dois N's, ela é diferente, ela é sonhadora, ela é uma menina que lê muito. Então, por ela ler muito, ela tem sempre umas ideias mirabolantes, umas ideias bem extravagantes e muito avançadas para a época. Tanto que a mulher, que agora não me recordo o nome, ela quer devolver a menina, porque ela quer um menino para trabalhar na terra. Ela não quer uma menina cheia de ideias. Só que aí eles vão se apegando à menina. Ela é tão diferente, ela é tão cheia de vida, que os irmãos se apegam, principalmente a irmã se apegam a ela e acabam adotando a menina. Então fica aí uma dica boa de ler, Anne de Green Gables. É legal porque a série dos livros contam desde a adolescência dela até a fase adulta, numa época em que a mulher era treinada, era criada, na verdade, para ser dona de casa. E aqui ela quer estudar, ela tem sonhos, a emancipação da mulher. É muito legal, gente. Vamos ver a próxima palavra? Então vamos lá. Identificação. A palavra identificação pode lembrar uma pessoa sendo identificada como alguém diferente? É isso? Pode ser? Aí tem alguns livros, né, gente? Eu posso associar assim, né? Uma pessoa sendo identificada como diferente. Gente, pensei na Rainha Vermelha. Para tudo, a Rainha Vermelha. Por que a Rainha Vermelha? Porque a Mari, a personagem principal, ela vai ser identificada como a única vermelha que tem poderes sobrenaturais. Você não conhece essa história? Gente, quem não conhece precisa muito ler, essa história é muito legal. Vou falar bem rapidinho, tá? E você que conhece já sabe como é, né? É um mundo dividido entre prateados e vermelhos. Os prateados são os seres que possuem, são pessoas que têm sangue prateado mesmo, o sangue deles é prata, e eles têm poderes sobrenaturais. E são eles que governam, que reinam sobre os vermelhos, que são as pessoas que são comuns, somos nós, né? Que temos o sangue vermelho. Então, os poderes dos prateados variam muito. E nenhum vermelho tem poder, só que a Mari, ela vem de uma família muito pobre, muito humilde. Na verdade, todos os vermelhos são subjugados, né? Aos prateados, eles vivem no meio dessa opressão. E a Mari, ela, com algumas coisas que acontecem, ela é uma jovem, ela vai trabalhar no palácio, né? Porque os prateados é o reino, são reis, rainhas e tudo mais. E lá acontece um acidente e ela, então, descobre, e todo mundo, né, que tá ali, os prateados, descobrem que ela tem poderes sobrenaturais. Então, uma vermelha que tem poderes de prateado, só que os poderes dela são diferentes. Então, a Mari vai ser identificada como uma pessoa diferente. Então, ela vai ser o símbolo de liberdade, de ajuda. Gente, maravilhoso esse livro. Próxima palavra. Geleia. Geleia lembra o quê? Uma coisa doce. Eu adoro geleia. Gente, eu não tenho um livro que alguém tenha comido geleia, porque eu não lembro. Mas geleia pode lembrar... Eu posso associar? Posso, né? Vocês deixam? Alguma coisa doce. E uma história doce. Uma história doce pode ser Simplesmente Acontece. Gente, eu nem consigo tirar ele de lá. Uma história doce, de amor, um romance, não é? Aí vai ficar esse, tá bom? Igreja. Tá vendo? Igreja. Igreja pode pensar em casamento, em
opinião, eu pensei, sabem qual? Na Seleção. Porque na Seleção, ele é um livro que a garota vai ser selecionada, não é? Ela vai participar de uma seleção para se casar com o príncipe herdeiro. Então eu tô associando, né? É uma história de amor, tem um romance. Ela a princípio não quer, né, participar da seleção, mas ela vai se envolver. Então aí, associei. Vamos ver uma outra palavra. Tan, 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 tan. Sótão. Eu tô lendo, participando de uma leitura coletiva, eu tô lendo as Crônicas de Nárnia. O primeiro conto é o conto do Sobrinho do Mago. A história, em um dado momento, acontece com os meninos no sótão. Então são duas crianças, eles se conhecem, um menino e uma menina, e aí eles começam a andar pelo sótão, as casas são todas unidas, eles começam a andar pelo sótão só para investigar o lugar, sabe? Para conhecer, coisa de criança, né? E aí eles saem, eles querem invadir uma casa que tá do lado, assim, uma casa que tá abandonada. Então eles vão pelo sótão até chegar a essa casa. Só que quando chega lá, tá o tio do menino, que é considerado meio doido. E esse tio do menino apresenta uns anéis para eles, uns anéis dourados e uns anéis verdes. E ele engana essas crianças e dá o anel para eles, e essas crianças vão parar em outra dimensão, em outro lugar. Gente, eu ainda tô lendo, tá sendo muito legal, porque eu tenho esse livro há um tempão e eu não tinha lido ainda, e tô adorando, muito bom. A próxima palavra, borboleta. Alguma coisa associada com borboleta. A borboleta é livre. Aí é Alice. Alice no País das Maravilhas, gente. Essa versão aqui da Alice no País das Maravilhas, que é muito legal, é uma adaptação que a Ana Maria Machado fez a tradução. Então é muito legal a história. Ela é todas as ilustrações, elas são de xilogravuras. É uma arte aqui característica do Brasil, né? Então é muito legal. Eu achei muito assim, associei a Alice. Porque a Alice ela é uma menina livre, né? Quando ela vai para o País das Maravilhas, ela conhece todos aqueles seres diferentes, tudo é muito colorido, os animais falam, e ela é uma menina totalmente diferente, ela quer voar, né? A Alice quer voar. Ela quer abrir as asas e voar e ter a independência dela. E sabe o que eu lembrei agora? Que no filme da Disney aparece no finalzinho a borboleta azul. Ah, gente, até que foi legal essa, eu achei. Próxima palavra, vamos lá. Descoberta. Ai, não, essa eu tenho que falar. Gente, ela não tá... Ai, meu Deus, tá ali dentro do meu box. Cote de espinhos e rosas. Ai, quando a Fer descobre quem ela é. Quando a Fer... Gente, eu sempre falo errado o nome dela, tá? Mas quando a Fer descobre que ela... Porque é o começo da história, tá? Porque ela descobre que ela foi matar um urso, né? Acho que é um urso. E pra alimentar a família dela, mas na verdade era um férico. Porque nessa história, se você não conhece ainda, o mundo é dividido entre humanos e féricos. Por ela ter matado esse férico, ela é levada então pra viver lá nesse reino, no reino dos féricos lá. E lá ela vai viver grandes emoções, romances, vai ter grandes decepções e vai fazer grandes descobertas. Aliás, gente, eu acho a saga do Acotar cheia de descobertas. Leiam, porque vocês vão se surpreender o tempo todo. Maravilhoso. Próxima palavrinha, avó. Ai, avó. Lembrei, gente, Terra de Histórias. Tananã. Nessa história tem a avó, a história de dois irmãos, né? Os meninos, um menino e uma menina, eles são gêmeos. Eles perdem o pai, a mãe tem que trabalhar muito, assim, trabalha muito tempo fora de casa, eles ficam sozinhos, eles perderam muito, eles moravam numa casa que eles cresceram, aí perderam a casa, porque quando o pai faleceu eles ficaram muito endividados, enfim. A menina, a Alex, ela é muito inteligente demais, só que ela é muito tímida, muito fechada, e ela é meio excluída na escola. Eles são adolescentes, tá? Devem ter uns 12, 13 anos no primeiro livro, porque também é uma saga. Ela é meio excluída pelo jeito dela, porque ela é muito inteligente, ela é muito caprichosa, enfim. E ela tem um irmão que é o Connor, ele também é muito inteligente, só que ele é todo extrovertido e ele anda aprontando muito na escola. Ele tem muitos amigos, aí ele vive indo para a diretoria. Bom, a avó, que é a mãe do pai, traz o livro Terra de Histórias para eles. Era o livro que o pai lia, né, para eles quando eles eram crianças. E num dado momento, a Alex está com o livro aberto e está muito triste. E ela abre o livro e ela deseja, com toda a força dela, poder viver dentro do livro. Gente,
Agora aqui entre nós. Quem nunca, fala pra mim, quem nunca abriu o livro e pensou, eu queria estar lá. Quem, né? Eu queria ir pra Terra-média. Eu queria ir pra Corte Noturna. Pra Velares. Quem nunca, né, gente? Então, só que o desejo dela se realizou. A gente consegue também com a nossa imaginação, né? E aí o livro, ela é sugada pelo livro e o irmão na hora entra e vai junto. E lá do Terra de Histórias, gente, eles vão conhecer o reino dos contos de fadas. Então vai chegar lá, tá a Branca de Neve já tá casada, a Cinderela tá grávida, a Chapeuzinho Vermelho tem um reino só dela, tem a Rapunzel e assim vai. Tem um reino mesmo. E lá, nessa primeira história, eles vão ter que juntar alguns feitiços, alguns itens para fazer o feitiço do desejo para eles poderem voltar para a Terra, né, para nossa dimensão. E em cada livro eles vão vivendo uma história. E o legal é que o autor do livro, ele vai colocando todos os personagens, gente, de histórias, de contos de fada, os irmãos Grimm. E tem a fada madrinha. Lembra da avó? Então olha que lindo, ele faz até o mapa. Gente, tem livro que eu me debruço mais para explicar, tá? Esse livro é lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Alterar. Vamos pensar um verbo, alterar. Uma história que sofreu uma alteração. Pensei em um agora. Esse, O Vampiro Rei, que é do André Bianco, autor brasileiro, também é uma trilogia, tá? Vampiro Rei 1, 2, 3. O Vampiro Rei 1 é a história do Bento. E há uma alteração aí, mas sabe do quê? No nosso mundo. Numa noite, algumas pessoas viram uma luz no céu, assim, uma luz cair do céu. De repente, toda a energia do mundo, né, do Brasil, parou, porque a história acontece no Brasil. E toda a tecnologia também parou. E algumas pessoas caíram, dormiram, apagaram. Com o decorrer do tempo, algumas pessoas não acordavam, outras acordavam normalmente, mas houve uma alteração no nosso país, na nossa flora, na nossa fauna, houve várias mudanças. Alguns acordavam e se transformavam em vampiros, e outros bem pouquinhos em bentos, que são aqueles capazes de derrotar mesmo os vampiros. Os bentos são bem poucos, bem raros os que despertam como bento, o sangue deles mata os vampiros. Então há essa alteração. Então a história é que tem uma profecia que surgiria um bento e esse bento uniria todos os bentos do país e conseguiriam então assim destruir os vampiros. Só que dentro dos vampiros também aparece um que vai ser um vampiro diferente. Ele também, olha, tem alterações nesse livro o tempo todo nessa história, gente. Porque tem um vampiro que ele deseja ter poderes, ele raciocina, ele é inteligente, assim como tem esse bento que vai aparecer que ele é o mais forte de todos, que é o Lucas, e ele é o mais forte de todos, ele consegue pensar, ele consegue planejar melhor as coisas. Fantástico. Plásticos. Vou associar, serve para guardar, para proteger. A gente usa plástico para quê? Para encapar, para guardar. Eu tinha pensado quando eu era invisível. Por que eu associei? Eu pensei no plástico transparente e pensei no invisível. Não sei se a associação fica boa. E o Quando Eu Era Invisível é uma história real, né, de um homem que, quando ele era criança, ele teve uma doença que o deixou paralisado e ele fica em estado vegetativo. Então ele é, entre aspas, guardado, né? Ele é deixado em casa o tempo todo, ele não faz nada sozinho, ele não tem consciência. Então os pais vão cuidando dele, troca de roupa, dá banho, alimenta. Ele só responde a estímulos. Só que quando esse menino, ele tinha, eu acho que uns 10 anos por aí, 10, 12 anos, ele era menino ainda. Ele acorda, acho que ele já tá com 18, não me recordo, tá, gente, assim. Só que ele acorda só na consciência, ele não consegue expressar emoções, ele não fala, ele não consegue se mexer, ele não mexe nem o olho, ele já vive com o olho aberto, tá? Não sei se vocês entendem, conseguem entender. Quando ele fica com essa doença, ele está o tempo todo com o olho aberto. O pai fecha o olho, aí ele dorme. É assim, o pai vai lá durante toda a noite, vira ele para um lado, vira ele para o outro, para não dormir sempre na mesma posição. Então, quando ele tem consciência, a consciência dele volta, ninguém percebe, ninguém. Então, ele começa a sofrer. E os pais, como ele já está muito grande, os pais precisam trabalhar, né? Então, esses anos todos com ele.
colocam ele em instituições durante o dia para que eles possam trabalhar. E aí ele vai narrando todos os maus tratos que ele sofreu, todos os abusos que ele sofreu nessas instituições. Mas foi em uma dessas instituições que ele, uma das fisioterapeutas, conseguiu, após cuidar dele muitos anos, conseguiu perceber pelo olhar dele que ele estava entendendo tudo o que acontecia ao redor. Bom, enfim, a história dele é ele tentando se comunicar e essa fisioterapeuta o ajudando, e aí os pais acreditam e vão investir. Então ele mais para frente vai conseguir se comunicar através de computador, ele vai conseguir ter alguns movimentos, mas não todos. E é muito legal porque a história dele tá aí para todo mundo ver e ele tá lindo e maravilhoso hoje, casado. Então, olha, gente, não é nem spoiler porque é uma história real, então vale a pena ler. E eu pensei no plástico justamente por causa disso, porque no plástico invisível, ele era invisível, as pessoas não conseguiam ver que ele estava ali. É muito bom. Bom, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido fazer isso de uma palavra e um livro. Eu gostei bastante, me diverti. Confesso que de vez em quando me deu um certo nervosinho a procurar qual o livro que eu poderia associar com aquela palavra, mas foi muito legal. E o mais interessante foi que a gente pôde conhecer várias histórias, dar uma olhadinha em vários livros. Então, eu espero que vocês tenham se divertido junto comigo. Antes de ir embora, antes da gente se despedir, não esquece, curte aí, compartilha, se inscreve no canal se você não se inscreveu, hein? Também vai lá no meu Insta, me segue lá. Todos os dias tem uma coisinha nova lá. Sempre tem alguma coisinha que eu tô colocando e a gente conversa, troca ideias, vocês vão me dando sugestões de leituras e assim a gente vai, ok? Vou esperar vocês lá, hein? Quero ver vocês lá no Insta e aqui também. Então semana que vem tem mais vídeo, a gente se encontra para falar sobre mais e mais livros, que é muito bom. Então olha só, fiquem em casa, se cuidem, beijos literários. Fiquem com Deus. Tchau!